Por toda parte você ouve a palavra neuro. É neuroeconomia, neuroecologia, neuroteologia e neurociências. Que bom que o assunto entrou de moda, porque termina que neuro se refere aos neurônios e ao cérebro. Então, as neurociências conduzem ao tema cérebro, que é o tema central da cultura moderna. Acontece que também aí tem evolução de cérebro como uma unidade, como duas unidades, como três unidades integradas. Primeiro pensava-se que cérebro era consciência, ou inteligência, ou alma, ou psique. Depois, há uns 30 a 40 anos, começou a entender-se que o cérebro tinha dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Isso foi um senhor médico, Roger Sperry, um neurólogo americano, que dividiu os dois hemisférios e começou a localizar as funções que predominavam em cada um deles, claro que interdependentemente. Mas por fim chegamos então à teoria do cérebro triuno, três que formam um, cérebro 3 em 1. Não havia uns aparelhos de música que era assim? Agora o cérebro também é 3 em 1. Cérebro triuno ou unitriádico, ou cérebro triádico, ou três cérebros, mas que é sempre um. Então isso é que é o importante. Então o Roger Sperry, que veio com a teoria dos dois hemisférios, e depois o Paul MacLean e o Alexander Luria, da Rússia, chegaram à conclusão de que se trabalha, na verdade, se pode trabalhar com a ideia de três cérebros mínimo. Claro que são três grandes unidades que depois se pode subdividir. A nós, que somos educadores de ciências sociais, psicólogos e políticos e economistas, enfim, ciências sociais e humanas e artísticas, não interessa muito a localização cerebral, isso interessa aos neurocirurgiões. A nós interessa a aplicação dessas neurociências tricerebrais às ciências sociais e comportamentais. Então é muito bom entender que o esquerdo é o cérebro lógico da aprendizagem, da comunicação, da ciência, da lógica, da matemática. O cérebro central é o da aprendizagem, do comportamento político, de poder econômico, produtividade e tal, dinheiro. E o cérebro direito é o das relações humanas, o amor, a solidariedade, a intuição, a mística, a espiritualidade. São três blocos de comportamento que têm 4 níveis de realização. Esses 3 blocos de comportamento, eles formam um chamado ciclo mental. Claro, um ciclo porque são 3 trechos, digamos, né? 3 momentos. Começa de um lado, vai para o outro e vai para o terceiro. Não importa onde começa, o ciclo tem que se completar. É ciclo mental, nós chamamos ciclo cibernético de feedback, ou ciclo mental, ou trilhas mentais. A trilha são os 3 pedaços, os 3 momentos articulados entre si. Qualquer orientação, qualquer ação, qualquer busca de soluções passa pelos 3 cérebros. E os 3 cérebros, evidentemente, o ciclo mental de cada um de nós e de todos os mamíferos são diferenciados em níveis de competência. Eles são de senso comum, que é o nível 1, que é o comum, tradicional, meio inconsciente, meio automático. Depois vai o nível 2, que é de supervisão, o nível 3, que é de assessoria, e o nível 4 máximo, que é de mentalização, ou de direção. Porque tudo tem hierarquia, tudo tem níveis diferenciados de progressão, de aperfeiçoamento, de desempenho, etc. Então, temos o ciclo mental em 4 níveis de desempenho, que evidentemente a educação familiar e escolar é quem organiza, quem encaminha isso. E depois a experiência da vida, o estudo, o autocultivo termina completando a ideia de que há ciclos mentais melhores e ciclos mentais de menos eficiência. Há muitas aproximações à ideia de 3 cérebros. A última é de Thomas Duran, um francês, que veio com a teoria das competências. As competências são feitas de conhecimentos, habilidades e atitudes, reduzindo aos 3 cérebros, que ele não menciona: conhecimento é cérebro esquerdo, habilidade cérebro central e atitude cérebro direito. Aí ele faltam os 4 níveis de desempenho. Existe a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, que já são 9, é uma lista,
Mas tem que aprender a organizar pelos 3 cérebros, porque senão ficamos no linear, no monádico, isso não leva a nada, só aumenta a confusão e aumentam outras listas. Assim que as inteligências múltiplas de Gardner, elas acabam sendo organizadas ao redor dos 3 cérebros. A teoria de Jung, que era animus e anima, era animus aqui, anima aqui, falta o terceiro lado, que é o animal. Então, vamos triadizar sempre todas as teorias. Isso ajudaria muito a simplificar a aprendizagem, essas coisas todas. Bom, então, quais são as aplicações principais dos 3 cérebros? Primeiro é na família. A família constrói os 3 cérebros. Então, é preciso ter uma carreira de mãe e de pai e de docentes, porque a família e a escola começam a organizar os 3 cérebros. Claro que alguma coisa já vem organizada, que quando a criança nasce, ela sabe alguma coisa. Mas o resto social tem que ser organizado, programado depois. E a escola teria que saber trabalhar os 3 cérebros. A família e a escola têm que trabalhar os 3 cérebros. Depois a empresa sabe como usar as competências dos 3 cérebros para ter mais produtividade, mais competitividade. Essas aplicações são indispensáveis. Não dá para entender e é imperdoável que a família não saiba nada de cérebro e que a escola não saiba nada de cérebro. Só sabe de currículo, a família só sabe de amor, carinho e saúde, mas não sabe de cérebro. Isto é imperdoável e é inexplicável, a não ser uma espécie de conspiração dos donos da sociedade para evitar que o ser humano transcenda o seu nível animal, o seu nível de massa e passe a ser sujeito da história e sujeito da sua própria vida. Nós temos, a nossa organização tem um teste chamado QT, Quociente Tricerebral. Mede os seus 3 cérebros, as competências dos seus 3 cérebros no momento atual e propõe como desenvolver as competências que você necessite para o seu projeto de vida. Chama-se QT, Quociente Tricerebral. Está na nossa página que você pode acessar, porque é www.csproporcional.com.br e você vai ver isso no vídeo também. Com esse teste, nós podemos começar a entender os 3 cérebros, as competências, a educação, a estimulação dos 3 cérebros. Isso pode nos levar a um outro patamar. Por quê? Porque mente, cérebro, competências são coisas aprendidas desde a família, a escola e depois a escola da vida, a experiência pessoal e o autocultivo pessoal por metas pessoais. Então, não se esqueça, ninguém nasce gênio, nasce com potencialidades que serão desenvolvidas ou não. Entre nessa do cérebro triádico ou cérebro triuno, que você só tem a ganhar com isso. Boa sorte e boa viagem tricerebral. Todos admiram mentes brilhantes. E você? Você admira quem? O Einstein? O Bill Gates? A nossa Chiquinha Gonzaga? Rui Barbosa? Juscelino Kubitschek? Vinícius de Moraes, quem sabe? E você se estará perguntando, e eu? A minha mente como é que funciona? Será que eu sou um intelectual ou um fugitivo dos livros? Sou eu um apaixonado ou alguém que não se emociona com nada? Sou eu um ganhador de dinheiro ou um cara que anda de bolso vazio? Bom, venha para a nossa Cerebrolândia. Aqui, na nossa Academia de Cibernética Social, você vai aprender muito sobre as células cerebrais, que são as glias, os neurônios, mais de 100 bilhões, como formam sinapses, cadeias, como se organizam em 3 blocos, como funcionam com ondas gama, beta, alfa, teta, delta. Enfim, você vai aprender como operar o seu capital tricerebral. E como é que as pessoas usam o seu capital tricerebral ou seus 3 blocos de inteligências?
Bom, vamos comparar com um avião, um jato de 3 turbinas. Tem gente que usa só um lado, oeste, e fica como um avião, um trijato usando só uma turbina, voa muito baixo. Tem gente que usa os dois hemisférios, usa 2 turbinas, voa um pouco melhor. Tem gente mais esperta que usa as 3 turbinas, o trijato voa muito melhor. Então nós podemos ter 3 modos de ver o mundo, 3 frentes para olhar a realidade. Mas como é que eu sei, como é que eu avalio o meu potencial tricerebral das minhas 3 turbinas? Bom, os médicos usam um estetoscópio para auscultar o seu pulmão, o seu coração. Nós inventamos um cerebroscópio para auscultar os seus 3 cérebros. Como é que funciona isso? Bom, ele mede os 3 cérebros em 4 níveis. O primeiro nível, evidentemente, é o da biologia, da hereditariedade, é instintivo. Agora, do nível 2 para cima, 3 e 4, tudo é montagem. A montagem de 3 grandes programas ou 3 grandes software, que nós chamamos 3 gramáticas. Tem um programa, um software, que é a gramática do cérebro lógico, que é a atenção, observação, memória, discurso, pesquisa, pensamento. O software ou gramática do cérebro direito, que é emocional, que é a afetividade, imaginação, criatividade, arte, estética, espiritualidade, etc. E tem um software, uma gramática do cérebro central ou operacional, que é o corpo, a sexualidade, o trabalho, o dinheiro, a gestão, a política, o poder. Esses 3 softwares, esses 3 programas, começam a ser montados na família, na sua infância, principalmente pela mãe. Ter mães inteligentes é um grande segredo de sucesso. Depois você vai para a escola, da creche até a universidade, vai melhorando. Depois você vai para a profissão, para a empresa e vai melhorando. Mas agora você pode reorganizar, potencializar mais ainda os seus 3 blocos, suas 3 turbinas, vindo para a nossa Cerebrolândia. O que é que nós fazemos aqui? Depois de um curso de 20 horas, numa semana ou em 2 fins de semana, nós temos sessões de neurocoaching. É uma espécie de academia do cérebro, assim como a academia do corpo, dá vigor, dá saúde, escultura a sua beleza, dá agilidade. A academia do cérebro também faz isso para você. Você se torna mais possante, mais brilhante, mais exitoso. O futuro da criação dos filhos, da educação escolar, das terapias, das consultorias, da produtividade das empresas, tudo das ciências sociais e humanas está vinculado ao conhecimento e potencialização dos 3 blocos cerebrais e dos seus 3 blocos de inteligências. Assim que venha você também para a Cerebrolândia para sair na frente da concorrência brilhantemente. Alô, permita que eu me apresente. Meu nome é Valdemar de Gregory. Eu sou filósofo, sou formado em literatura, tenho mestrado em ciências políticas e sociais e também doutorado por um instituto da USP de São Paulo. Nos anos 70, eu fui trabalhar nas periferias de São Paulo e Rio de Janeiro e precisava de um método de trabalho bem popular e bem simples para que eles me entendessem. E fui criando e chamei isso de criatividade comunitária, que é um conjunto de ferramentas, métodos simplificadinho, para que o pessoal entenda do levantamento da realidade, do planejamento e de formar equipes, comitês e trabalhar.
Trabalhava ajudando a comunidade a se desenvolver sem esperar tanto de governo. E depois, com os seus avanços, chamou-se cibernética social. Para isso, eu tive que viajar o mundo, e então tem contribuições de toda parte. Eu trabalhei no Japão, trabalhei na África pelas Nações Unidas, viajei pela Europa e trabalhei nos Estados Unidos e principalmente trabalhei na Hispanoamérica. Eu também pertenço a muitas associações internacionais, entre elas Entovation, que está em Boston, nos Estados Unidos, a Sociedade Ibero-Americana de Sistemas de Conhecimento, que tem sede em Monterrey, no México. As pessoas que usam as ferramentas que eu vim a chamar de cibernética social formam uma rede internacional de consultores organizados no que se chama Academia Internacional de Cibernética Social. Pode visitar o site da academia neste endereço que eu estou dando aqui na tela. Nos últimos 5 anos, eu trabalhei mais na Hispanoamérica, principalmente na Colômbia. Aí nós lançamos diversos experimentos, principalmente, vou citar alguns exemplos, na educação tanto infantil como a universitária, numa das principais universidades, onde hoje nós dirigimos 4 mestrados e 1 doutorado. Aplicamos também na promoção dos direitos da mulher, aplicamos na reconstrução da família como núcleo afetivo, na carreira de mães para prevenir a criminalidade, a violência, as drogas, aplicamos na saúde, aplicamos na comunicação de massas, aplicamos na economia social, nas redes de troca, aplicamos na segurança, nas forças armadas, na polícia civil, aplicamos no planejamento municipal, aplicamos nas consultorias empresariais e nos institutos de desenvolvimento empresarial. Agora, de volta ao Brasil, aqui estamos para retomar o processo, para colaborar com os que autenticamente querem fazer mudanças, acrescentar melhorias ao processo social brasileiro. Bom, o que é realmente esta ferramenta de cibernética social? É uma síntese dos saberes da ciência, dos saberes empresariais e dos saberes humanísticos transformados em ferramentas. A primeira ferramenta está ilustrada pelo que nós chamamos o princípio triádico. Tudo no mundo é 3. Tudo no mundo se move como trança. Este é o grande motor da história e forma as diversas combinações de relações humanas, de relações políticas, de relações internacionais. Esse é o primeiro instrumento que nós ilustramos com o que nós chamamos de maquetes ou ferramentas. O outro grande instrumento é o chamado quociente tricerebral. Tricerebral porque as neurociências dizem que os cérebros formam 3 grandes blocos de inteligências. O bloco central, que forma as inteligências práticas, o bloco esquerdo, que forma as inteligências racionais e lógicas, e o bloco do cérebro direito, que forma as inteligências emocionais, artísticas e de relacionamento, espiritualidade e arte. Esses 3 blocos têm um software chamado perfil de competências tricerebrais, que depois nós transferimos para esta ficha do perfil de competências tricerebrais. A cor da ficha vai de acordo com a hierarquia tricerebral do estudante, ou do trabalhador, ou do gerente, ou da pessoa que estamos tentando ajudar. Quando a cor é amarela, é predomínio do cérebro direito. E se o cordão é azul, é predomínio segundo do cérebro esquerdo. Se eu tiver ficha vermelha, predomínio do cérebro central. Se eu tiver ficha azul, predomínio do cérebro esquerdo. Então, os colegas de trabalho, de estudo, de escola, de sala de aula, são capazes de entender-se uns aos outros pelo seu perfil de competências tricerebrais. Esse perfil de competências tricerebrais tem um software também para medir as competências de uma equipe, de um grupo na sala de aula ou na sala de trabalho. Tem também um software que se usa sobre a mesa de trabalho, no caso dos profissionais,
que mostra as competências tricerebrais conjugadas num ciclo que é necessário quando se aborda a solução de um problema ou qualquer coisa. A pessoa tem que ter o problema bem definido, os dados bem levantados, um diagnóstico bem feito, as previsões futuras, as alternativas e decisões alternativas para o gerente poder aprovar ou tomar ou mudar a decisão. E depois planejamento. Todo funcionário tem que aprender a usar isso e todo aluno também terá sobre a sua mesa de trabalho, sua estante, esta maquete do ciclo mental para que possa ter organização mental. Para os 3 cérebros também usamos esta maquete para as pessoas entenderem como os 3 cérebros giram, mudam o seu predomínio, a sua hegemonia. Fim de semana predomina o cérebro direito, durante a semana cérebro central. Quando estou estudando nos cursos, cérebro esquerdo. E há outros software e outras maquetes que nós usamos para que as pessoas sintam que há ferramentas. Até aqui, as ciências sociais não haviam saído do discurso e do debate teórico. A cibernética social, por fim, chegou trazendo ferramentas novas, que são facilmente aplicáveis e com muita eficácia. Quais são os serviços que a nossa Academia de Cibernética Social do Brasil oferece? Primeiro, o que nós já vimos, o QT, que é um método de desenvolvimento pessoal, grupal, profissional. Segundo, nós oferecemos um software para desenvolvimento de equipes, que é transformado, organizado em forma de Upaya Coaching, que é uma espécie assim, de processo de melhoramento contínuo. Nós estamos oferecendo também, em forma presencial e virtual, cursos de neurocompetências profissionais, para quem trabalha com gerência, com liderança de trabalho profissional. Estamos oferecendo um curso de neuroeducação para as escolas, desde o jardim de infância até a universidade. Estamos oferecendo cursos breves e cursos de pós-graduação. Estamos oferecendo, por exemplo, curso de carreira de mãe, que são cursos breves, que são para evitar incidência nas drogas e na criminalidade, para estimular corretamente os 3 cérebros. Estamos oferecendo cursos de melhoria profissional, estamos oferecendo consultorias em diversas áreas, estamos trabalhando com organização comunitária, com planejamento municipal. Nesse caso, o software são os chamados 14 sistemas sociais, que estão representados nesta maquete. Esta maquete ilustra os 14 sistemas sociais que substituem a linguagem socioeconômica, que é muito confusa. Essa daqui parece confusa, mas é muito ordenada e permite um planejamento muito lúcido e muito claro. Estamos oferecendo formação para liderança política, pensando numa futura democracia direta, pois a tecnologia dos celulares e dos computadores já existe e não é mais preciso termos representantes tão custosos nos nossos parlamentos. Podemos votar todos os dias, como votamos quando jogamos na Loto ou quando votamos no Big Brother. Esses são os serviços, alguns dos serviços que a Academia Brasileira de Cibernética Social está oferecendo e que eu estou liderando. Em destaque, estamos oferecendo e convidando para um curso de formação de consultores em cibernética social, que aprendam a usar essas inovações, essa metodologia, para acelerar a transição que temos que fazer do mundo em que estamos, que está finalizando uma era e passando para outra. Dizia Einstein, querer resolver os problemas com as mesmas ideias e ferramentas que os originaram é uma nova forma de loucura. Então, vamos aderir às novas ferramentas, una-se a nós, visite a nossa página, escreva para o nosso correio que aparece aqui na tela e venha colaborar e ser pioneiro de um novo mundo. Qual? Uma nova sociedade. Qual? Uma nova utopia. Qual? A que pudermos criar juntos com essas novas ferramentas das ciências sociais renovadas. Você vai sentir-se premiado pela vida. Eu sou Colandi Oliveira, professora e doutorada na área de educação infantil, onde eu usei
a metodologia de cibernética social para fazer o meu experimento. Como educadora, eu fui adaptando os assuntos gerais da cibernética à educação infantil. Além dessa experiência que eu considero altamente exitosa, porque os resultados foram muito bons, vão estar expostos no livro, com as tabelas, gráficos e tudo, eu trabalhei também na área agrícola, com formação de pessoal para a área agrícola. Isto foi um projeto das Nações Unidas, via FAO, e foi executado em Moçambique, nos anos 90. E lá fomos uma equipe daqui, o Dr. Valdemar de Gregori e eu, e coordenávamos esse trabalho lá, com todo o pessoal da área da agricultura, também com muito êxito. É tão interessante esse instrumental que as crianças exercem funções, ou seja, liderança dentro da sala de aula. Todas as crianças ficam entusiasmadas, porque exerce liderança, não é somente o professor que participa do processo de aprendizagem. Elas ficam tão alegres que a gente percebe no olhar de cada uma delas. E atualmente a gente percebe que as crianças elas estão vindo de forma diferente, né? Essa nova geração. Elas precisam o quê? De exercer liderança, de se sentirem úteis nesse processo. Utilizamos o instrumental da cibernética social com movimentos de jovens, organização comunitárias e grupos específicos de família, como atualmente solteiros em busca do seu alguém e condução da vida a dois. A cibernética social quer, portanto, desenvolver o homem todo e todos os homens para a realização no aqui e no agora. Ao longo desses 20 anos de experiência, tenho trabalhado com cibernética social e posso constatar e afirmar categoricamente que cibernética social é uma ferramenta poderosa para se trabalhar, em especial, a gestão de pessoas com foco em gestão por competências. Sejam as competências mais cognitivas, mais racionais, lógicas, que toda empresa, toda organização necessita, como aquelas mais voltadas para a criatividade, para a inovação e o relacionamento interpessoal, bem como as competências que se referem à capacidade de execução, de realização, de concretização, para que tanto a organização como as pessoas que compõem aquela organização possam alcançar metas e objetivos. Eu conheci com o Valdemar de Gregori a cibernética social há uns 20 anos atrás. E a partir daí eu mudei a minha forma, tanto de educar quanto de dar consultoria. Deixei registrado nos referenciais educacionais do SEBRAE a cibernética social como uma das linhas de atuação e também escrevi um livro de educação ambiental em que eu também coloco a cibernética. Ela tem me ajudado muito e eu tenho encontrado bons resultados a partir desse trabalho. Conheci a cibernética social há cerca de 10 anos atrás, em uma palestra do professor Gregori. A partir daí, comecei a enxergar o mundo corporativo e empresarial a partir da ótica do pensamento triádico. Venho utilizando as técnicas do jogo triádico e da teoria de cérebro para criar equipes de alto rendimento e de elevado nível de cooperação com excelentes resultados. Eu sou Hamilton Carlos, jornalista e licenciado em História. Procuro sempre fazer uma abordagem jornalística e histórica original com base nos fundamentos teóricos da cibernética social, que se baseia na teoria dos 3 subgrupos, dos 3 cérebros e dos 14 subsistemas. Resumidamente, os 3 subgrupos significam que há 3 competidores, 3 participantes do jogo da disputa dos meios de sobrevivência. Os 3 cérebros compreendem cérebro racional, cérebro emocional e cérebro operacional. Os 14 subsistemas são 14 áreas de vida, 14 setores da sobrevivência humana. É com base nesses elementos
que eu estou escrevendo um livro, esse aqui, O Brasil dos Opressores, dos Oprimidos e dos Indignados. Irei publicá-lo com base nos fundamentos teóricos da cibernética social. Trabalhamos o direito a partir da teoria da cibernética social proporcionalista. Esta é uma teoria proposta pelo pesquisador brasileiro Dr. Valdemar de Gregori, que traz os fundamentos para a teoria do direito triádico ou da justiça triádica, que é objeto do meu trabalho. Eu proponho que nos conflitos sociais tenhamos esses 3 elementos presentes sempre na solução dos conflitos. Trabalhamos com o fator 3, daí a teoria da justiça triádica ou do direito triádico. O direito triádico propõe, por exemplo, que haja soluções sempre compartilhadas entre 3 blocos ou 3 contendores em qualquer conflito social. Por exemplo, as penas, as sanções ou os benefícios daqueles que estão em um processo social devem ser tripartites e proporcionais. A teoria da justiça triádica é resultado de uma pesquisa para o meu doutorado, cuja tese foi defendida em uma universidade espanhola. Esse trabalho já foi publicado na Espanha e brevemente será publicado no Brasil. Eu sou Elvira Naves, empresária. Iniciei na cibernética social em 85. Minha primeira etapa de autoconhecimento foi ministrado pelo Dr. Valdemar de Gregori. E foi uma revolução na minha vida. E eu sempre apliquei a cibernética em tudo que eu faço. Sou uma pessoa empreendedora e isso tudo graças à aplicação da cibernética social.